Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião pública da nossa casa. Especialmente às sextas-feiras desse mês de julho, nós estamos comemorando o 11º aniversário da nossa instituição. Então, temos como tema central das palestras no mês de julho médiuns e mediunidade. A semana passada nós tivemos a presença de Alain Moura, do Maria Dolores, falando sobre Ivone do Amaral Pereira. Hoje nós temos a presença de José Soares, representando Bezerra de Menezes. Agradecemos a presença de Soares, que vai nos apresentar, vai falar sobre o médium Chico Xavier. Temos a presença de sua esposa, Silmara, que já esteve aqui conosco, não tem, Silmara? Também expositora, representando Bezerra de Menezes. Então, esse mês é comemorativo e nós agradecemos, quando os confrades, eles aceitam o nosso convite e vêm compartilhar conosco de um tema bastante interessante para todos nós, do movimento espírita, que é a mediunidade e uma homenagem aos grandes médios, que eles contribuíram e continuam contribuindo com a doutrina espírita, com as casas espíritas, com o entendimento desse tema e, sobretudo, com o compromisso, que é muito sério com relação à mediunidade. Então, para iniciar nossa reunião, nós vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz. A mensagem da noite é chamada de Esperança. É um comentário de Paulo, Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aí, Emmanuel diz o seguinte: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que nos vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Lindíssima mensagem, né, irmã?
Então, com essa bela mensagem, com essa que levamos para nossas, né? Conosco, esperança. O verbo é esperançar de novos tempos, né? E da presença de Deus em nossas vidas. Vamos pedir para Leilson fazer a prece e em seguida passamos para a Soares. Elevemos os nossos pensamentos, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que com sua luz infinita guie o palestrante dessa noite e que todos aqui possam se regozijar com o banquete, com toda a reflexão que será feita acerca desse trabalhador, desse médium que com a sua linda missão contribuiu e contribui para a doutrina libertadora, esclarecedora. Que possamos com muita paz desacelerar os nossos pensamentos e adquirir e construir o conhecimento nessa noite. Que assim seja. Soares, tem um ventilador aí atrás, se você quiser ligar. Obrigado. Então, boa noite. É com imensa satisfação que nós estamos aqui em mais um aniversário dessa instituição. 11 anos de fundação. A história vai sendo construída paulatinamente, porque a casa ela é o símbolo dos trabalhadores, dos que estão à frente. Independente da questão física propriamente, o que estabelece os liames para a assistência, para o amparo espiritual, é a fraternidade, é o sentimento de irmandade, é a consciência do trabalho espírita que tem unido os trabalhadores dessa instituição. Então, que ótimo! Mais uma oportunidade de podermos compartilhar do alimento espiritual que verte através do Evangelho do Cristo, da espiritualidade, todas as vezes em que nós associamos o pensamento a objetivos elevados, ao conhecimento, ao esclarecimento espiritual. O que está acontecendo aqui? É evidente que dentro dessa perspectiva de assistência espiritual, nós sabemos que a atividade espiritual que se dá fora dos nossos olhos é de tal amplitude que não podemos exatamente caracterizar, exceto aqueles que detêm uma mediunidade de vivência, que detêm a possibilidade de perceber como se dá a assistência, o amparo espiritual durante as palestras públicas. Porque aqui é importante, a título de introdução, fazermos essa referência. Está no livro Os Mensageiros, a obra de Francisco Cândido Xavier, do qual nós iremos conversar um pouco sobre ele, e que no livro Os Mensageiros, o Espírito André Luiz diz a nós, ao relatar a sua participação em uma determinada reunião espírita, era uma palestra pública, e ele percebe que, mesmo ali na palestra pública, há todo um campo rico de trabalho, de atividades espirituais. Porque os espíritos utilizam do magnetismo, das vibrações do nosso espírito, esses fluidos, essas vibrações, em terapias, em tratamentos que os nossos olhos não percebem,
mas que é uma realidade relatada a nós pelo Espírito André Luiz. Então, toda vez que a gente está numa reunião espírita, todos trabalham, mesmo aqueles que só escutam. Porque no livro Os Mensageiros, André Luiz chega a dizer uma coisa curiosa e, ao mesmo tempo, irônica e engraçada. Ele diz, o instrutor de André Luiz diz a ele, Alicerto, André, aqui até mesmo os dorminhocos sérios trabalham, porque aproveitavam as vibrações magnéticas de pessoas que estavam dormindo. Então entrou numa reunião espírita, está trabalhando, mesmo que esteja caladinho, está fornecendo energias, mesmo que adormeça, mas mesmo assim a espiritualidade aproveita possibilidades e recursos magnéticos que o nosso corpo emite e ajuda outros espíritos. Então, todos trabalhando, vamos conversar um pouco sobre a mediunidade, as obras, o trabalho daquele que é e foi o maior médium do século XX para o século XXI. Já que Francisco Cândido Xavier esteve conosco até 30 de junho de 2002. Então, ele deixou para nós um legado no seu exemplo e nas suas obras inigualável, de caráter singular, mundial. Porque o curioso de tudo é que ainda nos dias de hoje, Chico trabalhando ativamente na espiritualidade, porque ele já havia dito em entrevista que quando ele voltasse para lá, Emmanuel estaria encarnado e ele é que estaria dando assistência a Emmanuel, para Emmanuel ver se era coisa boa. Então, Chico está trabalhando ativamente. E o interessante de tudo, não só nessa parceria que continua o Emmanuel, mas também porque não param até hoje de serem publicadas novas obras de Chico Xavier, obras inéditas. Vejam só, depois de desencarnado, a quantidade de cartas e de escritos de Chico Xavier já deram campo a 40 livros, talvez já seja mais de 40, depois da desencarnação. Porque começaram a ser organizados, coletados, vasto material de cartas, de ensinos. Eu estive assistindo recentemente uma palestra de Décio Iandoli no YouTube. Décio disse, a palestra do ano de 2016, 2017, que recentemente Décio tinha visitado Geraldo Lemos, que é um daqueles que mais está organizando esse material escrito pelo Chico e publicando livros numa editora chamada Vinha de Luz. Então, por exemplo, aquele livro, Emmanuel, Deus Conosco, livro assim, bem grosso, de coletânea de escritos de Chico, da época em que ele psicografava livros. Aquele livro, junto com Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Sementeira do Bem, cada livro, olha, é em torno de 400, 500 páginas. Depois da desencarnação de Chico. Então, o Décio visitou há um tempo atrás o Geraldo Lemos e ele disse
não usando uma linguagem figurada, mas literal. Que o Geraldo mostrou a ele a quantidade de material que ainda tinha a organizar, e até o teto. Então a gente aqui vai falar um pouco desse trabalho extraordinário que ainda continua. Vão estar sendo publicadas novas obras inéditas do trabalho de psicografia de Chico. Esses anos aí, ainda vai sair muito livro. Aí a gente tem uma ideia da grandeza desse trabalho, né? Singular. Nós vamos conversar um pouco sobre a história de Chico, que a maioria de vocês conhece, e trazer algumas histórias que talvez alguns aqui não conheçam. Então, primeiramente, a infância dele retratada até em filme. Nasceu em 2 de abril de 1910. Voltou ao plano espiritual com 92 anos. Era um filho de um casal muito pobre, com muitas dificuldades, mas que tinham muitos filhos. 8 filhos. 8 irmãos. E a gente sabe da infância sofrida que ele teve. E da sua mediunidade, que já começou muito forte, com 4, 5 anos, aonde após a sua mãe ter voltado ao plano espiritual, ele conversava com ela habitualmente. Depois ele passou a viver com a sua tia, e fez ele sofrer bastante, devido a maus tratos, a desequilíbrios espirituais e morais que a tia tinha, e que lhe causava muito sofrimento. Mas passando rapidamente por esse período, nós queremos chegar ao início de Chico, o seu encontro com a doutrina espírita, aos 17 anos de idade, quando uma de suas irmãs adoeceu gravemente por um problema de natureza obsessiva. Mais uma obsessão a tal ponto que ela esteve numa situação de alienação mental, de loucura. E depois de tentarem recursos ou tratamento médico, finalmente encontraram o meio através de um casal Perácio, que era um casal espírita. Esse casal, Dona Carmen Perácio e seu esposo, quando se aproximaram, quando entraram em contato com a irmã de Chico, perceberam que Dona Carmen tinha mediunidade, dividência e mediunidade de psicofonia. Constatou logo que o problema era de obsessão. Tratamento à luz da doutrina espírita, magnetização, água fluidificada, evangelho. A irmã de Chico recuperou-se completamente. E iniciou-se ali, na casa de Chico, a base da primeira instituição espírita, que mais adiante seria o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Mas um fato importante ainda aí é que Dona Carmen tem uma visão, na qual ela percebia uma chuva de livros caindo sobre a cabeça de Chico. Era uma profecia do que aquele jovem iria realizar na sua missão junto a nós. Essa quantidade de livros que hoje chega a praticamente 500 livros psicografados. Então, ali se deu o início. Chico estava com 17 anos de idade
Mais adiante vem o falecimento da sua segunda mãe. Essa história primeira da infância de Chico a gente está passando rapidamente, para entrarmos mais na questão das obras e algumas histórias novas. Veja, naqueles anos em que iniciava-se o trabalho do Centro Espírita Luiz Gonzaga, apareciam muitas pessoas com problemas de obsessão. Eram tratadas e depois afastavam-se da casa espírita. Ao ponto que nas biografias de Chico, por falar em biografia, estou com essa aqui, Mandato de Amor. É uma das dezenas de biografias que tem sobre a vida de Chico. Então, mais ou menos nos anos de 31, 32, quando falece a sua segunda mãe, Chico teve uma mãe adotiva que, na verdade, um dos maiores exemplos de humanidade, fraternidade e elevação espiritual. Porque a segunda mãe de Chico trouxe uma proposta daquelas que é a mais inusitada de todas que uma mulher poderia fazer a seu esposo. Ela sabia que o pai de Chico era viúvo e os filhos estavam espalhados. E ela disse que a condição dela se casar com ele era se ele juntasse os filhos tudinho para ela acabar de pegar. Foi esse espírito valoroso que, quando voltou ao plano espiritual, quando ela ficou doente e voltou, é narrado nas biografias de Chico, e Chico viu quando, no momento da desencarnação, do alto desciam focos de luz até o local onde ela estava, e que representavam, como Chico percebeu, a espiritualidade elevada que vinha receber e acompanhar a sua mãe para o plano espiritual. Mas vejam que situação, 1931, 32. Chico, aos 21 anos de idade, tem seu primeiro encontro com a Emmanuel, mentor do seu trabalho mediúnico. Aquele que iria colocar as diretrizes da disciplina, sobretudo, para o trabalho de Chico. Mas veja que fato curioso. Em 31 para 32, mesmo ajudando muita gente no centro, não ficava ninguém no centro. Ao ponto que no centro tinha 5 pessoas, fisicamente falando. Era Chico, um casal Perácio, um irmão de Chico chamado José Francisco Xavier, a esposa desse irmão dele, Dona Geni. 5 pessoas, os 2 casais de Chico. Não tinha mais ninguém frequentando o centro. Aí, o casal Perácio, por questões profissionais, é obrigado a ir morar em Belo Horizonte. O centro ficou 3. Chico, o irmão José e a esposa do irmão. Bom, aí a esposa do irmão adoeceu. Uma doença de tal porte que ela se afastou do centro. Bom, o centro agora ficou 2 pessoas. Chico e o irmão dele. Fisicamente falando, era só os 2 lá. Aí, o irmão endivida-se devido à doença da esposa e precisa trabalhar de noite para pagar as dívidas. Ficou Chico. Chico e a mãe. Aí chegou o ponto que Chico disse: olha, só eu e você, a gente deve encerrar as reuniões. E aí é quando a irmã diz: mas como é a história? Só eu e você e os nossos irmãos desencarnados.
a biografia de Chico, que diz que naquela ocasião, Emmanuel, através de uma evidência que Chico estava ainda em pleno uso. Era o início da atividade de Chico, do trabalho junto à doutrina espírita. E Chico começa a perceber os espíritos. E vejam só, a biografia diz que Chico percebia mais de 5.000 espíritos em cada reunião. Mas 5.000 espíritos é espírito para valer em cada reunião. Foi por isso que naquela obra Voltei, o espírito de Frederic Figner, que depois recebe o pseudônimo de Irmão Jacó, devido a questões familiares. A família de Frederic Figner não eram espíritas. E ele era militante, trabalhador assíduo, ajudou a construir o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. E Frederic Figner, quando desencarna, entre as grandes surpresas que ele tem, que ele narra no livro Voltei, uma obra muito importante da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele, desencarnado, não consegue falar através dos médios da reunião mediúnica que ele dirigia. E o Frederic Figner era assim. Ele era doutrinador na reunião mediúnica, era palestrante, trabalhador de campanha do Quilo, trabalhador na área social, trabalhava tudo quanto era no serviço público. Mas depois de desencarnar, ele não conseguia mandar comunicação e mensagem do próprio centro dele. Aí ele resolve, em espírito, ir a Pedro Leopoldo. Naquela época, Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. Chico mora em Pedro Leopoldo até 1959, quando ele se muda para Uberaba, acompanhado de Valdivia. Mais adiante nós falaremos um pouco. E aí o que é que ocorre? Frederic Figner chega lá no centro do Luiz Gonzaga. Ele tinha estado lá alguns anos antes da desencarnação. Nesses anos 32, ele chegou no centro, pouquíssima gente ao vazio. Quando ele chega agora, ele espírito, ele diz isso no livro Voltei. Ele, quando se aproxima do centro, vê tanto do espírito desencarnado, e ele diz que parecia formiga no formigueiro. Meu Deus. E aí tem que ter muita paciência para se aproximar, e junto de Chico estava Emmanuel. E aí Frederic Figner estava ali, estava querendo mandar uma mensagem, podia mandar uma mensagem para o Chico. E aí Emmanuel diz, mas você vai ter que esperar. Não é assim não. E mais adiante ele manda para nós o livro Voltei. Quem não leu, deixo aqui um estímulo para a leitura. Um livro fácil de ler, quase que de forma romanceada, muito esclarecedor. Bom, essa era a questão. Era muita gente. Muita gente. Quem já foi, por exemplo, naquele evento em Recife, no Cinesp, que é no Centro de Convenções, vai ter agora nesse final de julho para início, dia 29, 30, 31 de julho agora, esse mês. O Centro de Convenções Teatro Guararapes é 2.500 pessoas.
Quem já esteve lá, quando olha, se estiver cheio, o auditório de baixo, o auditório de cima, 2.500 pessoas. A metade daqueles que estavam lá no centro de Chico. É muito espírito, né? É muito espírito. Bom, então a mediunidade de Chico vai se ampliando cada vez mais, tanto na psicografia, na vidência, na materialização e na cura. Porque nesses anos entre 30 e 40, quando Chico estava lá em Pedro Leopoldo, ele possibilitou pela materialização de espíritos a cura de muita gente. Um dos espíritos que se materializavam, entre outros que curavam, era o espírito da irmã Sheila. Alguns de vocês sabem, de Divaldo Franco, que foi cirurgiado por Sheila na garganta, que estava em processo de um tumor que poderia ser câncer, e a irmã Sheila cura. Mas recentemente eu soube de outro caso, também com a irmã Sheila, que talvez alguns de vocês não saibam. Foi com Martins Peralva, que é o autor daquele livro Estudando a Mediunidade. Uma obra também muito importante da biografia espírita, Estudando a Mediunidade, com Martins Peralva. Martins Peralva, nos anos 30, morava em Sergipe. Ele era espírita desde pequeno. Os pais de Martins Peralva já eram espíritas. Então, lá em Aracaju, ele já dirigia a instituição espírita lá, com 20 e poucos anos de idade. Foi quando surgiu um processo infeccioso gerador da tuberculose, no Martins Peralva. E por recomendação médica, ele deveria ir para uma cidade que o clima fosse mais apropriado. A sugestão era Belo Horizonte, ou determinadas cidades do Rio de Janeiro. Ele resolveu ir para Belo Horizonte. E, estabelecendo ligações com o movimento espírita, passou a frequentar em Pedro Leopoldo a reunião de materialização com Chico. Numa dessas reuniões se materializa o espírito Sheila. E contam que Sheila se aproxima de Peralva, materializada, e diz a ele: você tem fé? E aí o Peralva diz: tem. Ela abre o paletó dele, a camisa dele, e conta que ela ergueu as mãos para o céu em forma de concha, e com uma espécie de líquido jogou no rosto de Martins Peralva. Quando descia do rosto para aquela área associada aos pulmões, ele sentiu um alívio, ficou curado da pneumonia, da tuberculose. Então, isso aí, entre outros casos, existem vários, inclusive quando Francisco Peixotinho foi para algumas reuniões de materialização lá em Pedro Leopoldo do Chico. E quando eles estiveram juntos, até Emmanuel se materializou. Mas depois de 3 anos de atividades na área da materialização, Emmanuel diz a Chico: tá bom, sua obra é com livro, seu trabalho é com livro. Vamos parar com esse tipo de reunião. Para daí em diante Chico dedicar-se cada vez mais à psicografia,
E dentre elas, nós não podemos esquecer de nos referir nos chamados romances do cristianismo primitivo. Porque vejam só, meus irmãos, nós temos no livro Paulo e Estevão a obra mais reverendada de Chico Xavier, seguida de Nosso Lar. Mas Paulo e Estevão é colocado por muitos estudiosos do Espiritismo como sendo um livro que, pelo seu conteúdo, era para estar catalogado no Novo Testamento como uma obra subsidiária profunda de Atos dos Apóstolos e das cartas do apóstolo Paulo. Porque lá no livro Paulo e Estevão, nós temos os bastidores do livro Atos dos Apóstolos. Quem já teve a oportunidade de ler o Novo Testamento e Atos dos Apóstolos, sabe que nesse livro, como o próprio título diz, é narrado os trabalhos, as atividades diretamente associadas aos apóstolos depois da ressurreição do Mestre. Depois do dia de Pentecostes, o dia da realização da profecia de Joel, onde seria derramado o Espírito do Senhor e as manifestações mediúnicas se estenderam de uma forma intensa entre todos os apóstolos. E aí o livro Atos dos Apóstolos é interessante, porque ele só narra alguns fatos, não diz o que estava por trás dos fatos. E é isso aí que diz o livro Paulo e Estevão. Então lá em Atos dos Apóstolos nós sabemos que havia um perseguidor de cristãos, o tal de Saulo de Tarso. E que esse Saulo participou do apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Sabe também Atos dos Apóstolos, e nisso as traduções questionam, de que o Saulo de Tarso caiu de um animal, que é traduzido habitualmente por cavalo, mas diz que é de um animal. E quando ele cai, ele tem o deslumbre da manifestação do Cristo, e que em seguida ele fica cego. Isso está lá em Atos. Mas, para saber dos bastidores, saber o que levou Paulo até ali, saber da sua história com Abigail, irmã de Estevão, isso não está nos Atos Apóstolos. É por isso que alguns estudiosos dizem que Paulo e Estevão era para estar lá na Bíblia, para explicar aquilo que não está explicado em Atos. Então, surge também as obras há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, todas elas narrando episódios do cristianismo primitivo. Episódios que no livro Atos dos Apóstolos nós temos apenas pinceladas. Prisão de Paulo, morte e martírio de alguns apóstolos, pinceladas. Já nos romances de Emmanuel, que eu citei, nós temos os detalhes, toda a narrativa que constrói a poderosa fé dos cristãos primitivos, que nós somos chamados a construir em nós. Porque, meus irmãos, todo cristianismo
envolvendo Igreja Católica, igrejas evangélicas, todas elas. Nenhuma delas tem essa revelação que nós temos através da mediunidade de Chico nessas obras do cristianismo primitivo. Enquanto que eles são obrigados a se limitar à Bíblia, nós temos os desdobramentos, temos os detalhes. Nós sabemos porque os cristãos davam a vida. Nós temos os detalhes. Só o Espírita tem, viu? Porque nas demais religiões, o único livro sagrado é a Bíblia. Eu me refiro ao cristianismo. O que está fora da Bíblia é duvidoso, mas nós temos na mediunidade excelsa de Chico Xavier e nesses livros um conteúdo cujo objetivo é nos possibilitar uma fé vigorosa, convicta, tal como os apóstolos, os discípulos exemplificaram. Diz a nós, nos dias de hoje, o Espírito Bezerra de Menezes, e normalmente a maioria de nós espíritas não dá suficiente atenção, que veja o que Bezerra de Menezes diz. Na época do cristianismo primitivo, a prova, o teste, era o martírio nos círculos romanos. Era a crucificação. Muitos apóstolos foram crucificados. Mas aí diz Bezerra de Menezes, nos dias atuais, o martírio dos círculos romanos foi substituído. E sabe o que é nos dias de hoje que nós somos alertados? É o excesso de diversões, de facilidade da vida moderna, de abstração das coisas importantes da nossa reencarnação, que é o esforço de mudança íntima, de transformação moral, de vivência do cristianismo renovado na doutrina espírita. É assim que Bezerra de Menezes diz. Veja a comparação. Enfrentar, arriscar a própria vida física, enfrentando os leões. Hoje a gente tem que enfrentar, sabe o que é? A televisão, as redes sociais, o excesso de divertimento, jogo de futebol, show de artista, festa para cá, festa para lá, compromisso aqui, e a questão espiritual cercado e minado. Às vezes, para a gente ter uma horinha de espiritismo na semana, é só na reunião quando a gente vai. Uma vez ou outra, se tiver outro trabalho, você vai, mas maioria dos dias e das horas. Então, Bezerra de Menezes diz a nós nessa comparação, e não é nenhuma figura de linguagem. Ele diz, nos dias atuais, os círculos romanos é um excesso de diversões e facilidade da vida moderna, que abstrai o espírito e faz com que muitos percam a sua reencarnação. Mas voltemos ainda para a mediunidade maravilhosa na vida de Chico. Então, Emmanuel, coordenador do trabalho mediúnico de Chico, traz para ele a aproximação de um espírito que passa a ser muito conhecido nosso, André Luiz. Estamos agora aí nos anos 1937. André Luiz fica 2
10 anos acompanhando o trabalho de Chico, criando laços fluídicos e vibratórios para possibilitar o exercício do trabalho mediúnico da mais elevada qualidade através do Chico. Depois de 2 anos, começa o trabalho do nosso mundo, registrado no livro Testemunhos de Chico Xavier, edições da FEB, aonde nas cartas que Chico mandava para a Federação Espírita Brasileira, com a qual ele mantinha uma troca de correspondência. Naquela época não tinha e-mails, não tinha internet, era cartinha mesmo. E nessas cartas, Chico vai detalhando alguns bastidores de quando ele psicografava os livros. E, por exemplo, ele diz que quando foi publicado, foi psicografado o livro Missionários da Luz. Chico estava, vocês conhecem Missionários da Luz, né? Se não conhece, por favor, adquira para ler o livro. Eu vou aqui só colocar um incentivo. Chico estava psicografando Missionários da Luz. Veja, primeiro foi Nosso Lar, depois foi Os Mensageiros, que vai sair o filme, que é o Nosso Lar 2, final desse ano e início do próximo. Vai sair o Nosso Lar 2 com base no livro Os Mensageiros. Então, Chico já tinha psicografado Nosso Lar, Os Mensageiros. Aí o terceiro livro é Missionários da Luz. Depois vai vir Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Missionários da Luz. De repente, no meio do livro, para. E Chico não percebe a continuidade do trabalho que André Luiz fazia toda noite com ele. Depois de algumas noites, Emmanuel vem explicar a Chico. Houvera uma interrupção, porque na espiritualidade, uma reunião de espíritos benfeitores, aonde estavam Emmanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, outros espíritos desse nível, e estavam debatendo sobre o material que seria possibilitado André Luiz mandar para Chico. Ou seja, as obras psicografadas da série André Luiz não é só do espírito André Luiz, é de uma equipe de espíritos que supervisionavam o conteúdo que essas obras iriam trazer. Por isso essas obras são tão importantes para a nossa leitura e estudo. Porque todo o material que está nessas obras foram cuidadosamente selecionados. Não é só de André Luiz. André Luiz ali era o condutor das ideias que o grupo definia. Então, surgiram várias obras. E entre elas, algumas de parceria com um médico chamado Valdo Vieira. De Valdo Vieira, nós temos Sexo e Destino. Valdo Vieira, Chico, o Espírito André Luiz. De Valdo Vieira, nós temos Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos. De Valdo Vieira mesmo, temos ainda Opinião Espírita, que é o Espírito André Luiz. E temos também o livro Conduta Espírita, Valdo Vieira. E a gente não pode deixar de dar algum esclarecimento sobre o Valdo Vieira. Valdo Vieira conhecia Chico quando Chico estava em Pedro Leopoldo.
Ele foi a ponte, entre outros, para trazer Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba, em 1959. Valdo Vieira era médico, nasceu em família espírita, lá em Uberaba. Participaram de infância e juventude espírita. Era médium. E um médium de grande sensibilidade. E vocês imaginam, receber livros como Mecanismos da Mediunidade, um livro difícil de leitura, dentre as obras de André Luiz. Evolução em Dois Mundos. Aonde, por exemplo, Chico recebia os capítulos ímpares, Valdo Vieira recebia os capítulos pares. Cada um recebia em suas residências. E depois, Emmanuel orientava Chico e dizia, olha, porque Chico às vezes não entendia, porque não tinha nexo um capítulo com o outro. Só tinha quando entrava o outro capítulo. Como no livro Sexo e Destino, que é quase um romance. E aí eles foram orientados a juntar. Então, a mediunidade de Valdo Vieira era fina. E diz algumas biografias de Chico que Valdo Vieira houvera encarnação passada sido filho de Chico. Mas aí chega o momento em que os trabalhos de Chico se estendem para o exterior. Algumas obras de Chico estavam sendo publicadas nos Estados Unidos e em alguns países europeus. E surge uma viagem nos anos 70, onde Valdo Vieira vai com Chico para os Estados Unidos. Mas antes da viagem, Emmanuel aparece a Chico e diz a ele, Chico, Valdo Vieira vai nos abandonar. Como? E Emmanuel diz a Chico os detalhes. Quando vocês estiverem lá nos Estados Unidos, na apresentação do livro, que era uma palestra, vai surgir uma moira. Valdo Vieira vai se encantar por ela e vai abandonar o trabalho. Chico diz a Valdo Vieira, advertindo, chorando, dizem, e Chico disse a Valdo, chorando. Emmanuel me avisa que você vai nos abandonar. Brincadeira, Chico, isso é coisa da tua cabeça. Meus irmãos, acontece exatamente como Emmanuel disse. Essa loira tinha vindo do Japão, era da área médica. Começa a conversar com Valdo Vieira e convence Valdo Vieira a ir para o Japão e deixa Chico lá nos Estados Unidos, no hotel, aonde, segundo as biografias de Chico, ele deixou pagar as diárias com direito a uma refeição. E Chico, nos Estados Unidos, passa um aperto sério. Em resumo, para ele voltar para o Brasil, fazem uma cota alguns espíritas no Brasil para mandar a passagem de Chico voltar. Lá num dos dias que Chico estava passando necessidade, e aí sai pela rua do hotel, sem conhecer direito os Estados Unidos, Nova York, e sai como se fosse pedindo. Ele conta que uma senhora, um carro de luxo, parou e diz a Chico que naquele dia nem sempre Chico entendesse qualquer coisa. Ela tinha feito uma promessa. O primeiro mendigo que ela encontrasse na rua, ela iria fazer uma contribuição para ele. E aí ela tomou conhecimento que Chico estava no hotel, paga almoço, graças a Deus.
pôde voltar a comer direito de novo, até voltar ao Brasil. Mas, meus amigos, vejam, depois dessas obras, que citamos apenas algumas delas, o trabalho da mediunidade de Chico, principalmente com o espírito André Luiz, trouxe revelações que só nos dias de hoje têm sido confirmadas. Eu estive assistindo uma palestra de Décio e Antônio de novo, e ele contou que anos atrás, Marlene Nobre, que é uma espírita muito trabalhadora, que voltou ao plano espiritual alguns anos atrás, Marlene Nobre esteve até em Caruaru aqui também, trazida há anos atrás por seu Nélio, lá no auditório da rádio difusora, do shopping. Então, eu me lembro, quando ela veio, eu estive aqui assistindo, Marlene Nobre. E veja, ela apresentou uma tese onde ela usou material extraído do livro Evolução dos Mundos, e que falava, em termos de biologia, sobre um tipo de associação entre fungos. Se aquela associação era uma associação de parasitose, que é aquela onde o vegetal suga as energias do outro para sobreviver, ou se era uma associação de amistosa, que tem um termo técnico que eu esqueço agora, de não ser uma parasitose. Mas veja, esses fungos é relatado no livro Evolução dos Mundos. E lá, o André Luiz diz pela mediunidade de Chico que esse fungo tinha essa associação que não seria de parasitose. O problema é que para a biologia da época, quase atual, estava errada a informação de André Luiz. E questiona o Marlene Nobre. Ela procura saber, em termos científicos, detalhes dessa associação. E a revelação que ela tem é que estava sendo elaborada uma tese de doutorado inédita que comprovava exatamente aquilo que André Luiz Ovéria colocava. Então vejam, há muitas questões, muitas, e fizeram até o Décio dizer que ele já leu, releu 5 vezes Evolução dos Mundos, Mecanismo da Mediunidade. Já leu e estudou. Para entender o mecanismo da mediunidade, ele que é professor da faculdade de fisiologia, teve que comprar livros na área para entender o que Emmanuel colocou. Aí a gente tem uma ideia da grandeza da mediunidade. É por isso, encerrando esses apontamentos, que depois, claro, da desencarnação de Chico, surgiu algumas questões pertinentes ao passado de Chico. No movimento espírita se dividiu em 2 grupos, entre palestrantes e seguidores do movimento espírita. Digo a vocês com conhecimento de causa, um grupo percebeu e tem certeza absoluta. O codificador Allan Kardec voltou ao Brasil no trabalho missionário do corpo de Francisco Cândido Xavier. Outros não admitem essa hipótese. Mas aí, o Décio mesmo, nessa palestra, nos aponta alguns dados rápidos que eu vou citar a vocês. Veja o primeiro deles, muito interessante. Chico Xavier, durante todo esse trabalho mediúnico,
trouxe para nós relatos de diversos espíritos importantes do movimento espírita. Bezerra de Menezes, Caiba Schutel, Meimei, Eurípides Bassanufo. Nós sabemos das atividades de Eurípides Bassanufo no mundo espiritual. Kardec codificou a doutrina. Alguns espíritos vão dizer que ele já é espírito perfeito, que não precisou mais vir de maneira nenhuma à Terra, quando no livro Obras Póstumas é dito a Kardec de que ele voltaria para dar prosseguimento à sua obra, e voltaria de tal modo a dar prosseguimento desde cedo. E Kardec pergunta no livro Obras Póstumas: mas quando é que isso vai se dar? E a espiritualidade diz a ele, viu? O Espírito de Verdade diz a ele: ou no final, ou no início do próximo século. O início do século foi Chico Xavier, que reencarnou no Brasil, em 1910. Bom, se não foi Chico, quem foi Kardec reencarnado no Brasil ou fora do Brasil? É uma incógnita. A tal ponto que Geraldo Lemos, que é aquele organizador desses livros que estão saindo de Chico, esses livros novos, que é amigo de Chico há muitos anos, teve uma oportunidade que ele chegou perto de Chico e disse: Chico, ele já estava entalado com essa questão. Ele não queria perguntar diretamente, porque Chico jamais iria dizer que ele era Kardec. Porque todo o movimento espírita ia dizer que ele estava o quê? Obsidiado. Que história é essa? Mas aí o Geraldo Lemos chega para Chico e diz: Chico, diga uma coisa. Onde é que anda Allan Kardec? Isso foi mais ou menos nos anos de 1992, por aí. Uns 10 anos antes da desencarnação de Chico. E Chico olha para Geraldo Lemos e diz: olha, o que eu posso lhe dizer é que ele anda trabalhando muito. Não disse. Só que tempos depois, teve alguém que escreveu um livro, Kardec Prossegue. Um livrinho fininho. Era um amigo de Chico que escreveu. Silvino, me parece o primeiro nome dele. Esse livro era mostrando as provas de que Chico era a reencarnação de Kardec. E ele pegou esse livro e deu alguns exemplares a Chico. Sabe o que foi que Chico fez? Autografou e passou o livro para alguns amigos. Entre eles, Geraldo Lemos, Carlos Barcelos e outros amigos lá de Minas. O autógrafo de Chico no livro que testemunhava que ele era Kardec de volta era um endosso de uma mentira, se ele não fosse. Como é isso? Então, na verdade, no ano de 2004, finalizando esses comentários, houve um Congresso Espírita Mundial na França. 2004. E aí, um dos médios, se eu me lembro bem, foi o Raul Teixeira, que estava lá no Congresso, recebe uma psicografia. Não foi de Chico, foi de Kardec. Só que Chico tinha voltado no ano de 2002. Agora a gente estava no ano de 2004. A carta vem, a assinatura é de Kardec. Aquele que se manteve incógnita durante tantos anos no Congresso Mundial do Espiritismo na França volta. Só que agora é no 2004. E a assinatura é de Kardec. Meus irmãos, eu agradeço muito a paciência que vocês tiveram. Tínhamos outros casos e histórias, mas sempre há um rico material sobre a vida de Chico
dezenas de biografias sobre a obra e a sua vida. Aqui nós fizemos apenas algumas pinceladas, agradecidos a Jesus, a espiritualidade, que nos deu essa oportunidade inédita de sermos contemporâneos no Brasil da história do maior médium do século. Isso é uma coisa muito importante. Cada um de nós tem um valor precioso nessa história e na razão de nos encontrarmos justamente nessa época em que tivemos o exemplo que arrasta, que é o exemplo de Francisco Cândido Xavier. Muita paz para todos. Nós agradecemos a Soares pela exposição, né? Que possamos, como bem gosta de lembrar Robson, sentir a presença da equipe de Chico, de Emmanuel, né? De André Luiz, que toda vez que evocamos esses nomes, que estamos conectados a eles, eles nos fazem visitas. Nós sabemos que essas equipes, elas visitam as casas espíritas, né? Ajudam, auxiliam. E quando nós dedicamos uma horinha para falar desses feitos, nós também nos conectamos a eles. Então, sintamos a doce presença do nosso querido Chico, de Emmanuel, de André Luiz, de toda a equipe de espíritos, né, que o acompanharam através da sua biografia, da sua literatura, e que nesse clima, né, de espiritualidade possamos fazer a prece final. Assim que concluirmos a prece, teremos os passes, as pessoas se mantenham nessa sintonia, refletindo sobre o que ouvimos, sobre essas histórias, esses exemplos, para que quando formos, né, receber a bioenergia, estejamos ainda mais receptivos e igualmente doando, né, de nossa parte. Então vamos para a prece, agradecendo mais uma vez a Soares pela exposição, e levo o nosso abraço para o pessoal do Bezerra de Menezes. Nesse momento, elevemos os nossos pensamentos em gratidão ao Mestre, a toda a espiritualidade amiga que preparou esse belo trabalho, que afagou os nossos corações, e que nós possamos levar aos nossos lares essa energia boa, essa energia de paz, essa luz que brilha nesse ambiente, contemplando a cada um de nós, a nossa família, a quem encontrarmos, quem estiver ao nosso lado, ao nosso próximo. Muita paz e muita luz, que assim seja. Lembrando das nossas atividades, às quartas-feiras nós temos palestra e o tema é o Evangelho de Lucas. E na próxima sexta-feira nós teremos a presença aqui de Gilca Miranda, que falará sobre o médium Divaldo Pereira Franco.